E no meio também o jogo com o Milionários que é na Colômbia, em que é no meio das finais do Campeonato Estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso, e no caso do Milionários a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Mas agora não tem mais o que torcer, né? Torcer era o que a gente estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis para que a gente possa ter um campeonato bom. Obrigada, Brian. Eu acho que sim, eu acho que você pegou num ponto importante. Eu já tinha tido uma experiência de trabalhar com o Tite, né, em 2019. Uma coisa que me impressionou muito desde 2019, né, é a forma com que ele trabalha o grupo, né. Ele é um grande líder na forma de tratar com as pessoas, ele é um meritocrata. Ali ninguém tem lugar no time porque tem nome, todos fazem parte de uma equipe, quem estiver jogando melhor vai jogar. Isso cria um ambiente muito positivo entre eles, ao mesmo tempo um ambiente de competição entre eles, mas também um ambiente de respeito muito grande por ele, porque eles entendem que de fato o que ele propõe fazer ali é que quem esteja jogando melhor jogue. Fala, nação rubro-negra, conforme vocês viram no começo do vídeo, o Flamengo pegou um grupo meio complicado, né? Vai jogar contra 2 na altitude nessa fase de grupos da Libertadores. Sobre o estádio do Flamengo, o Landim atualizou as situações, comentou sobre a capacidade do estádio e também sobre o financiamento do mesmo. Em relação ao julgamento do Gabigol, o julgamento ele foi adiado para a próxima segunda-feira, foram mais de 5 horas de julgamento e ainda não teve resultado. Em relação à polêmica ali do Casemiro com o Vene Casagrande, né, explanando o ex-time do Vene Casagrande, a gente vai discutir isso com vocês. Será que pesa tanto o ex-time dos comentaristas, dos setoristas do Flamengo? E falando sobre o nosso adversário Nova Iguaçu, o técnico explanou que vai partir para cima do Flamengo, não vai mudar o modo de jogar nessas finais. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe o like, porque deixando o like vocês ajudam outros rubro-negros a receber essas notícias sem sensacionalismo, da melhor forma possível. E vamos para as notícias agora, porque realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, agora vou entrar num assunto meio polêmico. Time de futebol de setoristas do Flamengo. Aconteceu um caso parecido com o que está acontecendo agora entre Casemiro e Vene Casagrande, com o Gustavo Henrique dando choque há um tempo atrás, né? Eu ouvi uma briga ali entre setoristas do Flamengo e foi explanado que antigamente o Gustavo Henrique era botafoguense. E dessa vez o Casemiro entrou na polêmica ali com o Vene Casagrande, entrou numa discussão e deu a entender que ele era Vasco da Gama antes de abrir o canal do Flamengo, ser setorista rubro-negro, né? Pelo menos é o que ele deu a entender, que ele não era Flamengo antigamente. E aí eu deixo esse questionamento para os senhores. Será que isso afeta, altera o trabalho do jornalista sobre a cobertura dele do time rubro-negro? Ou vocês acham que o setorista do Flamengo tem que ser rubro-negro desde pequeno? Ficou essa polêmica e eu deixo um trechinho do vídeo do Casemiro para os senhores. Perdi a explicação da treta? Não tem treta não, cara. Já resolvi, já conversei com o Vene e é isso. Vai ficar lá o tweet lá e é isso. Suave. Conversei com ele na DM. Nossa conversa foi uma merda, mas foi uma conversa. Ele falou, sempre fui Flamengo. Eu falei, irmão, não foi. Valeu, já não foi. Pergunta pra todo mundo aqui que tá aqui, todo mundo aqui no meu WhatsApp rindo. Porra, falando que eu falei a verdade. Não foi, pô. Aí ele falou, fui sim. Eu falei, então já mano. Então é cada um por si. Porra, tá bom. Tá bom. Não ataquei ele de porra nenhuma, não xinguei ele, porra. Se quem falar que chamar de vascaíno é xingamento, vai tomar ban. Se fuder também. Beleza, vida que segue, já irmão. Vai lá então. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Tem problema ou não tem problema o passado do jornalista sendo ou não rubro-negro? A opinião de vocês é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, agora uma curtinha aqui para falar sobre o julgamento do Gabigol, que caso seja punido, ele pode pegar até 4 anos de suspensão por causa da tentativa de fraude ali do exame antidoping. Esses exames surpresas que às vezes a entidade faz, eles fizeram lá no Ninho do Urubu e o Gabigol deu trabalho para poder realizar esse exame. Deu negativo o exame, só que pela tentativa de fraude, como colocaram, ele pode ser punido. O julgamento
foi realizado na data de ontem, de 2 da tarde até 7 horas da noite, e não conseguiram concluir ali, não teve um veredito. O julgamento vai continuar na próxima segunda-feira, mas a verdade é a seguinte, acredito eu que ele não pegue esses 4 anos de suspensão. Tome ali uma bronca, mas acredito que ele não seja suspenso, só que está sendo julgado, né? Fez a defesa dele por vídeo, ele não ficou essas 5, 6 horas ali no julgamento, ele apenas deu o seu depoimento via videoconferência. Os juízes vão julgar, segunda-feira que vem a gente vai ter um desfecho, vai ter uma conclusão e vai saber se realmente o Gabigol será ou não punido. Acredito eu que a renovação do atleta dependa muito também do resultado que vai sair desse julgamento. É isso, rapaziada. Vocês acham que ele vai ser punido? Rapaziada, saiu os times da fase de grupos da Libertadores da América. E o Flamengo caiu ali com uma carne de pescoço, se assim a gente pode dizer, por causa da altitude. O Flamengo pegou 2 times que jogam numa altura assim bem grande em relação ao nível do mar. São eles: Bolívar, com 3.600 metros, La Paz. Para mim já é um absurdo os times terem que jogar assim em altitudes extremas. E o outro é o Milionários da Colômbia, que tem 2.600 metros para o nível do mar, né? A altura também é bem grande, mas não é tão complicado quanto lá em La Paz, que lá realmente o ar é muito rarefeito. E o outro time é o Palestino, que eliminou a gente em 2016 da Sul-Americana, mas em 2017 a gente deu o troco e fez no agregado 10-2 no Palestino, com o primeiro gol pelos profissionais do Vinícius Júnior. Mas vamos lá. Em relação ao grupo da morte, eu acredito que esse grupo do Flamengo não é um grupo tão difícil assim, mas é um grupo que a gente tem que ter total atenção, principalmente por essas partidas na altitude fora de casa. Para esse ano de 2024, a Conmebol anunciou um aumento bem significativo na premiação do campeão, e se a gente juntar fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal, se a gente juntar esses valores todos, além da premiação por vitória na fase de grupos, a gente consegue, se tiver êxito na fase de grupos ali e conseguir vitória nos 5 jogos e conseguir se sagrar campeão, pode alcançar o valor de 33 milhões de dólares, que dá mais ou menos 166 milhões de reais para o campeão, se o campeão conseguir o valor máximo. Então é muita grana no bolso aí do time que conseguir se sagrar, levantar essa taça da Conmebol Libertadores, e se Deus quiser será o time do Tite, que tem passado ali por situações agradáveis na parte defensiva, que sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles. Sobre a colocação dos times, os adversários do Flamengo. O Palestino está na 5ª colocação no seu país. O Bolívar está na 1ª colocação dos últimos 6 jogos, venceu 4, então para mim o Bolívar vai ser o adversário mais complicado aí do grupo do Flamengo. E o Milionários da Colômbia está muito mal das pernas, está apenas na 15ª colocação no campeonato deles. Então o Flamengo aí pega um grupo que, conforme eu falei, a gente precisa de uma atenção maior, mas acredito eu que não seja um grupo tão difícil assim como é o grupo do Fluminense e do Botafogo. Vou falar para vocês aqui, ó. O Fluminense pegou o Alianza Lima do Peru, o Cerro Porteño do Paraguai e o Colo-Colo do Chile. E o Botafogo pegou o Júnior Barranquilla da Colômbia, pegou o LDU e pegou também o Universitário do Peru. Galera, para mim, esses grupos são mais difíceis do que o nosso grupo. A gente é ali o cabeça de chave do grupo, além de ter a melhor qualidade técnica dos jogadores. Só que a gente tem que ter atenção. E principalmente, né, essa partida que a gente vai jogar lá na Colômbia contra o Milionários na altitude, ela vai ser entre as finais do Campeonato Carioca. Era uma situação que o Flamengo não queria, mas é aquilo, né? Já foi, abraça e vão pra cima dele, se Deus quiser, conquistar essa Libertadores da América 2024. E aí? O que vocês acharam do grupo do Flamengo? E o Landim, na data de ontem, antes do sorteio da Libertadores, deu uma entrevista para o Globo Esporte e falou alguns detalhes sobre o projeto do estádio do Flamengo. Comentou sobre a capacidade e também sobre o lado financeiro.
disse que não quer onerar os cofres rubro-negros, busca um parceiro, mas não quer que esse parceiro seja ali sócio do Flamengo, né? Que divide lucro com o Flamengo sobre o estádio, e sim um parceiro em outros moldes. Vamos lá, abre aspas, para o que disse o mandatário do Flamengo, Landim, agora sobre a capacidade do estádio, né? Questionado sobre o número de público nesse estádio novo do Flamengo, ele disse o seguinte: a gente ainda está olhando, isso vai depender um pouquinho do detalhamento adicional que a gente vai fazer no projeto. Questionado sobre a parte financeira, né, de onde vai vir o dinheiro para o estádio, ele, abrindo aspas, ele disse: a gente vai discutir a forma de financiar esse estádio. A gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube com aportes e buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. E complementando para fechar com chave de ouro, ele falou que sobre as reuniões com a Caixa, né? Fizemos a apresentação sobre o projeto e agora vamos enriquecer os dados que a gente já apresentou com análises complementares que foram feitas em detalhes e que a gente não apresentou ainda para a Caixa Econômica Federal. É isso, galera, sobre o estádio. Busca um parceiro, mas que não seja sócio do estádio, e sobre a capacidade ainda tem que dar uma olhada nos dados, estudar o projeto para ele falar ali, o Flamengo definir o número de público nesse novo estádio, no sonho de todo rubro-negro, que é a Arena Zico. E agora uma curtinha aqui sobre o nosso adversário da final do Campeonato Carioca, que é o Nova Iguaçu. O técnico deles, o Vitor, ele declarou depois do jogo que vai manter a estratégia que eles já vinham mantendo, né? Propor o jogo, partir para cima. Vamos ver como é que vai ser essa final. O time do Nova Iguaçu, realmente, de todos os times do Campeonato Carioca, tirando o Flamengo, é o time mais organizado, mais chato dentro de campo, e com certeza vai ser uma grande final. Tá tudo em aberto, o Flamengo, lógico, é favorito nessa final, só que o Nova Iguaçu é um time que a gente tem que ficar de olho. Um time que, se a gente não abrir o olho, pode surpreender. Então, total humildade para essa final, que a primeira partida vai ser jogada no final do mês de março. Mas vamos lá, abrir aspas para o que disse sobre a estratégia o técnico Vitor do Nova Iguaçu. Parabéns pelo Nova Iguaçu por ter chegado nessa final do Carioca. A gente sabe a grandiosidade do Flamengo e não tem dúvidas nenhuma que é um plantel forte, mas ao chegar nesse momento não tem como recuar. Aí vai a estratégia. A gente entende da capacidade das pessoas que estão lá, merecem respeito futebolisticamente, mas o trabalho também merece respeito. E sobre também estratégia, né, ele falou que pode esperar o que eles vêm fazendo na competição. A equipe realmente pensa em propor o jogo, que tem realmente um futebol de procurar aproximações com boa troca de passes. É isso, galera. O Nova Iguaçu tá ali como franco atirador. Para eles, o que vier é lucro. O que eles queriam, eles já conseguiram, que foi chegar na final. E vai ser bem interessante o jogo. É bom a gente jogar com um time que propõe jogo, porque abre espaços na parte defensiva. Lógico, eles não vão vir igual um louco varrido para poder ir para cima do Flamengo, mas com certeza também eles não vão ficar totalmente recuados. Vão tentar alguma coisa, e eles têm um centroavante ali com ótima qualidade. Então, para mim, vai ser um jogão de bola nessa final do Campeonato Carioca. E complementando o assunto Libertadores da América, vou passar rapidinho para vocês a tabela do Flamengo na fase de grupos. Flamengo estreia contra o Milionários no dia 3/4, fora de casa. Aí no dia 10/4, o Flamengo pega o Palestino no Maracanã. Dia 24/4, o Flamengo pega o Bolívar fora, lá em La Paz, naquela altitude absurda. Dia 8/5, o Flamengo pega o Palestino fora de casa. Aí os dois últimos jogos, o Flamengo joga no estádio Mário Filho. Dia 15/5 contra o Bolívar e dia 29/5 contra o Milionários da Colômbia. É isso, galera, apenas uma curtinha para passar para os senhores a agenda do Flamengo na fase de grupo da Liberta 2024. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, tenha uma semana abençoada, até a próxima e fui!